Pode começar, né? Bom, pessoal, boa tarde. Para quem não me conhece, acho que todos me conhecem. Eu me chamo João, sou médico residente de terapia intensiva do terceiro ano. Vou apresentar aqui algumas discussões, né, sobre o atendimento ao paciente grande queimado. No decorrer da aula, vou apresentar um caso clínico para vocês e a gente vai discutindo aí os principais tópicos em relação ao manejo do atendimento ao paciente grande queimado e espero que seja uma aula interativa e bem produtiva. Bom, então o caso clínico que a gente tem é um paciente masculino, 43 anos, tem um peso de 80 quilos, estava dormindo em sua casa quando o micro-ondas entrou em curto-circuito, iniciando um incêndio. Ele consegue retirar sua família às pressas quando percebe que o seu cão estava preso na residência, voltando para resgatá-lo. E, por fim, abandona o local em chamas. Minutos após o ocorrido, a equipe de bombeiros e socorristas do SAMU chega ao local. Em primeiro lugar, realizam a avaliação de segurança e isolamento da área, já em uso dos desvios EPIs. Em relação a esse pequeno caso clínico, né? Como deve ser realizada a avaliação primária do paciente? Como vocês acham que deve ser realizada a avaliação do paciente nesse momento? Primeiro passo já foi dado, né? Que a cena é segura, né? Isso é o passo inicial. Depois desse primeiro passo, exato. Então, o atendimento do paciente grande queimado, ele vai ter aí algumas peculiaridades, mas o básico do atendimento primário vai ser o ABCDE ou o XABCDE, né? A gente vai discutir um pouco mais sobre o atendimento primário e as particularidades do atendimento secundário em seguida. Mas conversando um pouco aí sobre a epidemiologia, né, do paciente grande queimado, boa parte das internações em UTI decorre do atendimento desse tipo de pacientes. E as lesões que esses pacientes podem sofrer são divididas em térmica, química e elétrica. A mais comum é a etiologia térmica, né, lesões por escaldaduras. E quanto aos fatores de risco, né, geralmente tem uma determinada faixa e grupo de pacientes que são mais propensos a sofrer esse tipo de lesões, que são os pacientes com faixa etária ou adolescentes, crianças ou pacientes idosos. Pacientes psiquiátricos também são mais propensos a sofrer esse tipo de lesões e pacientes com algum tipo de comorbidade. Preditor de risco, o principal score de preditor de risco, existem vários, né, scores de preditor de risco, que vão dizer se o paciente tem mais chance de evoluir com uma morbidade ou uma mortalidade alta durante a internação, mas o principal score que é utilizado como preditor é o score de Bowles. Esse score leva em consideração três principais componentes, né, que a idade, né, que é os extremos de idade, ele tem maior propensão, tem maior morbidade, maior mortalidade, a área de superfície queimada, né? Então, quanto maior a área de superfície queimada, mais esses pacientes também vão ter maior mortalidade durante a internação. E também se o paciente apresenta lesão por inalação. Esses pacientes também tendem a ser mais graves. Existem diversas críticas aí a esse score de risco, né, porque ele não contempla, por exemplo, a presença de comorbidades. Nesses casos, pacientes que têm comorbidades, né, como graves, né, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, hipertensão, são pacientes que têm aí uma morbimortalidade maior durante a internação, né? Então, é uma das críticas aí que é feita com relação a esse score. Para a gente entender como que é o manejo do paciente grande queimado, né, como que a gente vai manejar esses pacientes tanto na emergência como na terapia intensiva, é importante a gente compreender um pouco e discutir sobre a fisiologia e a fisiopatologia da pele, que é o principal órgão do corpo humano e que vai ser o mais afetado durante um trauma, né, por queimadura. Relembrando, né, a pele ela é composta pela epiderme e pela derme. A epiderme é composta por 5 camadas de células, né, enquanto a derme por 2 camadas, uma mais anterior e uma mais posterior, e aí a epiderme também vai ter diversas funções aí, fisiológicas que vão ser responsáveis tanto por termorregulação, como também por proteção contra infecções, e a derme também por conter um plexo nervoso vascular e também células aqui que vão se replicar e vão ser responsáveis por povoar, digamos assim, a epiderme em qualquer situação de lesão, né, ou fisiologicamente quando a epiderme é reparada, né, periodicamente. E aqui embaixo da derme a gente tem um tecido celular subcutâneo, né, que vai sustentar aí tanto a epiderme como a derme.
A classificação das queimaduras, ela vai levar em consideração tanto a profundidade das lesões, né, como também levar em consideração também outros fatores, como a etiologia das lesões, se é uma lesão por queimadura, se é uma lesão elétrica ou química, como também vai levar em consideração a área de superfície queimada, né. Aqui, quanto à profundidade das queimaduras, antigamente não, essa classificação ainda existe atualmente, que é aquela classificação mais utilizada e que a gente tem mais conhecimento, que é de primeiro, segundo e terceiro grau. De primeiro grau, cometendo a epiderme, de segundo grau, podendo ser parcial ou profunda, cometendo a derme de forma parcial ou totalmente, e a de terceiro grau, que acomete a derme até a região do tecido celular subcutâneo, e aí podendo acometer estruturas um pouco mais profundas. Essa classificação, ela ainda persiste, mas ela é um pouco menos utilizada, né? A classificação mais usada atualmente nem leva em consideração as lesões por queimaduras que acometem só a epiderme, né, que essas lesões que geram lesões apenas eritematosas, elas nem entram no cálculo aí da área de superfície total queimada. Ela vai dividir as queimaduras em de derme parcial superficial, que vai acometer a epiderme, e a derme superficial, a de derme parcial profunda, que vai acometer os tecidos profundos da epiderme, mas não vai chegar a acometer totalmente a derme, né, do paciente, e a queimadura profunda, né, que vai acometer a derme em sua total profundidade. Lembrando que a parcial superficial, ela vai ser a mais dolorosa, né, entre as três, porque ela vai acometer aí o plexo nervoso. A parcial profunda já é um pouco menos dolorosa, e essas aqui, que você já tem uma danificação, uma lesão aí permanente das terminações nervosas, o paciente nem costuma ter dor, né? E aqui, como que é macroscopicamente, né, visualizado macroscopicamente essas lesões. As lesões por derme superficial, de derme superficial parcial, elas têm esse aspecto um pouco mais úmido, um pouco mais avermelhado, e elas são bem dolorosas, né? As de derme parcial profunda, elas vão ter um aspecto um pouco mais avermelhado, vamos dizer assim, um pouco mais pálido também, e elas vão ser mais secas, né? Vão ser menos úmidas do que a de pele parcial superficial. E elas vão ser menos dolorosas também que as primeiras. Aqui a gente já tem o acometimento da derme em toda a sua profundidade, elas vai ter uma característica de ser mais pálidas, né? E essas lesões, elas são totalmente indolorosas, o paciente não sente dor por conta do comprometimento aí das terminações nervosas. E aí, a gente precisa discutir um pouquinho sobre a fisiopatologia, né, do glande queimado, né? Quando o paciente sofre uma lesão térmica, ou química, ou elétrica, essa lesão, a gravidade dessa lesão vai depender de alguns fatores. Primeiro, vai depender da etiologia, né? Por exemplo, lesões por chama, lesões por escaldaduras, elas tendem a ter uma energia térmica maior do que lesões por chamas, por exemplo, que são lesões secas, e aí, por ter mais energia, elas ocasionam mais lesão, né? Vão depender também do paciente, né? Porque, por exemplo, pacientes que têm peles mais finas, como os pacientes mais jovens ou idosos, né? Uma menor quantidade de energia já vai gerar uma maior quantidade de danos, né? Então depende também de fatores do paciente, sendo que pacientes mais jovens e mais idosos tendem a ter lesões com maior acometimento, né? E por conseguinte pode gerar mais resposta inflamatória. Aqui, quando o paciente sofre uma lesão por queimadura, a gente tem essas zonas, né? Que é importante para a gente entender a fisiopatologia, que se subdivide, que a área de pele que é acometida pela lesão. Ela se subdivide, essa área que é acometida se subdivide em 3 sub-áreas, né? Que a gente tem aqui uma zona no centro, que é chamada de zona de coagulação. Essa zona de coagulação é a zona que é acometida diretamente pela energia térmica ou de qualquer outra energia que leva a essa lesão. Nessa região, a gente vai ter necrose e células mortas, né? E é aqui que vai ter a geração de maior resposta inflamatória, né, local.
Ao redor dessa zona de coagulação, a gente tem a zona de estase. Aqui ainda tem células parcialmente viáveis, né, mas que tem riscos aí de evoluir para uma provável necrose, né. Aqui você tem uma região, uma intensa vasoconstricção reflexa, né, que é reflexa justamente essa área aqui de coagulação que tem tecido morto, né. E aqui a gente, ao redor da área de estase, a gente tem uma área de hiperemia, né, que também tem células viáveis, mas em vez de uma área de vasoconstricção, né, você tem uma área de vasodilatação, né, e aqui lembrando, né, que aqui é a área que você vai ter a liberação de mediadores inflamatórios, citocinas, histaminas, prostaglandinas, que vão ser responsáveis pela resposta inflamatória que ocorre no trauma. A literatura diverge um pouco, né, mas é mais ou menos essa faixa de área de tecido acometido. Acima de mais ou menos 15, 20 ou 25%, dependendo da idade, de área de superfície queimada acometida, você vai ter tanto uma resposta local, como uma resposta sistêmica aí. E aí você vai ter todo aquele aspecto sindrômico da síndrome de resposta inflamatória sistêmica. E aí, isso é importante também, essa fisiologia é importante, até para a gente entender um pouco sobre o manejo terapêutico. Daí a importância, por exemplo, dos tratamentos cirúrgicos serem feitos o mais rápido possível. Porque se você tirar aqui essa área da zona de coagulação, né, fizer desbridamento dessa área, você vai tirar aquela área que vai estar perpetuando a resposta inflamatória, que você vai ter também necrose, e aí pode ter infecção, e aí perpetuar um quadro séptico, que é a maior causa de mortalidade nos pacientes grande queimados. Então, entender isso é de extrema importância para o manejo desses pacientes de uma forma mais adequada. E aí, quando a gente tem aquela resposta de inflamação sistêmica, né, a liberação daqueles mediadores inflamatórios, prostaglandinas, histamina, principalmente quando você tem uma área de acometimento de superfície acima de 20% nos adultos, você vai ter uma cascata, né, inflamatória e hormonal, né, que vai gerar nesses pacientes, que vai levar toda uma fisiologia e a fisiopatologia do paciente grande queimado. Então, como a gente falou, e que vai afetar de forma geral múltiplos órgãos, né, e tecidos. Então, você vai ter a liberação daquelas substâncias inflamatórias, né, citocinas, que vai aumentar, né, a permeabilidade capilar, levar a edema tecidual, que é o edema do grande queimado, e gerar também um estado aí de hipovolemia relativa por redução da resistência vascular periférica. E aí é um dos componentes do choque, né, do paciente grande queimado. Além disso, né, além dessa hipovolemia relativa, essas substâncias que são liberadas, elas também podem provocar aí uma depressão miocárdica e aí favorecer a redução do débito cardíaco, né, e o estado de choque, né, desses pacientes. No componente respiratório, né, essas substâncias também podem levar aí a ARDS, né, a síndrome de desconforto respiratório agudo, né, então pode afetar também a função aí dos pulmões, e também vai levar à ativação de sistemas neurohormonais aí compensatórios, né, o sistema renina-angiotensina, liberação de ADH, então ativação do sistema nervoso simpático com liberação de catecolaminas, tudo isso aí para tentar compensar esse estado, né, hiperdinâmico. E aqui as alterações hormonais que também ocorrem, né? Você no estado do paciente grande queimado, você vai ter uma propensão a hormônios, liberação de hormônios catabólicos do que anabólicos, aí por isso que você vai ter um intenso estado catabólico aí durante a internação do paciente em grande queimado, né? Isso tudo também é muito importante para a gente entender como que vai ser o manejo desses pacientes, né? Bom, e aí continuação do caso. Você fez lá a avaliação primária, né, pelo ATLS, né, o ABCDE. Lembrando que a parte do sangramento também é importante. Os pacientes grandes queimados nas primeiras horas de atendimento, eles têm um choque hipovolêmico, mas não é um choque hipovolêmico pelo leak capilar. Tem um grande componente aí de hemorragia também, até porque pode ocorrer também associação com outros tipos de trauma, né? Então tudo isso deve ser levado em consideração. Percebe-se que o mesmo encontra consciente, levemente desorientado e sem presença de sangramentos exsanguinantes. Quanto à avaliação das vias aéreas, estavam pérvias, porém foi observado o uso da musculatura acessória para respirar, tosse produtiva, rouquidão, sinais de inalação por fumaça. Então, esse paciente tem indicação de intubação traqueal?
Ó, são perguntinhas fáceis, tá vendo? Então, sim, tem indicação de intubação traqueal. Se sim, que cuidados devem ser tomados com a fixação do tubo endotraqueal? Bom, esse paciente tem indicação de intubação orotraqueal. Aqui estão as indicações de intubação orotraqueal dos pacientes grandes queimados, né? Então, o paciente que tem pleno desconforto respiratório, né, hipoxemia, tem alterações aí de sonolência ou agitação psicomotora, esses pacientes, é claro que você vai precisar intubar, né? Mas nos pacientes grandes queimados existem algumas indicações que são um pouco mais limítrofes, né, e que precisa chamar um pouco mais atenção. Como, por exemplo, né, alterações na voz, rouquidão, então isso já é um sinal de acometimento de vias aéreas, né, que o paciente pode ter lesão inalatória, e que aí essa lesão inalatória pode gerar um edema de vias aéreas, que posteriormente gerar uma obstrução de vias aéreas altas, e aí você já tem indicação de intubar esse paciente assim que você detecta esse tipo de alteração. Área de superfície de queimada maior que 40%, né, ou trauma facial severo, também tem indicação de intubação traqueal, até porque a gente sabe que nesses pacientes com área de superfície aumentada tem uma resposta inflamatória sistêmica bem exacerbada, com chances aí de progredir para um edema de vias aéreas bem importante. Trauma facial, aqui no nosso caso a gente tem eu não coloquei ainda, né? Mas mais posteriormente ele vai mostrar que teve lesão de face também. Quando o paciente tem lesão de face, é grande a chance de o paciente ter lesão por inalação. Então, também nesses casos também, pode ser que seja indicada aí a intubação traqueal. Escarro carbonáceo também é indicativo aí de lesão inalatória, então é indicativo também que você precisa intubar esse paciente. E presença de fibrilas no nariz ou na orofaringe também indicam aí que você precisa intubar esse paciente. Bom, que cuidados você tem que ter? Geralmente, quando o paciente é intubado, nesse contexto de lesões inalatórias, ele geralmente não, nem sempre, né, mas na maioria das vezes ele também tem lesão de face, né? Então, um dos cuidados que você precisa ter é com a fixação do tubo orotraqueal, que muitas vezes vai ter lesão descamativa, né, e você não vai conseguir fixar adequadamente o tubo. Isso é muito importante, por quê? Porque se esse paciente for estubado acidentalmente, é uma catástrofe, né? Porque aí depois as vias aéreas vão estar todas obstruídas, né, edemaciadas, e aí esse paciente pode ter necessidade aí de evoluir para uma cricotireoidectomia cirúrgica, né? Então, a fixação do tubo principalmente nesses pacientes com lesão inalatória e facial, de extrema importância. E aqui existem alguns métodos, né, que são relatados na literatura de fixação adequada, né, que você pode usar até fixação com fio de aço acoplado aqui aos dentes molares, né, para você fixar e não fixar aqui no rosto, né. Existem até alguns fixadores específicos também que vão aqui sob a mandíbula, né, e aí você precisa analisar cada caso, mas eu só trouxe isso para chamar a atenção de que às vezes você precisa fixar o curativo convencional de fixação de tubo, muitas das vezes nesses pacientes com lesão de face, eles são inapropriados e aí esse paciente tem mais risco de evoluir para uma extubação acidental e nesse caso é uma catástrofe, né? A gente precisa ficar atento quanto a isso. Bom, e nesse caso em específico, né, que o paciente tinha rouquidão, né, evoluiu com desconforto respiratório, a gente tem que levar em consideração as lesões por inalação. As lesões por inalação, elas são classificadas em lesões térmicas, químicas e por toxicidade sistêmica, né, por produtos de combustão aí que são gerados durante as queimaduras. E elas não são mutuamente excludentes, elas podem ocorrer todas ao mesmo tempo. As lesões térmicas, elas ocorrem mais em vias aéreas superiores, né, levando a edema, hiperemia, né, inchaço de vias aéreas superiores. As lesões químicas, elas tendem a provocar mais lesões em vias aéreas inferiores e aí provocar obstrução de vias aéreas, broncoespasmo, né, pneumonia, né, ou pneumonite química. E também a gente vai discutir um pouco sobre a toxicidade sistêmica de alguns compostos aí que são liberados durante a combustão, como o hidróxido cianeto de hidrogênio e monóxido de carbono. Aqui, a gente tem, em alguns centros, né, paciente que sofre lesão por inalação, assim que você intuba, né, por insuficiência respiratória, já é de praxe realizar broncoscopia, né, até para, em alguns centros, isso é até 24 horas,
você faz a broncoscopia para ter o diagnóstico, né, dessas lesões, que é o diagnóstico padrão ouro por broncoscopia. E existem até algumas classificações, né, umas grades que vão pontuar aí o grau de acometimento das vias aéreas, né. Aqui a gente vê a via aérea, né, a carina sem acometimento, né, então sem alterações, seria um score 0. Aqui no B, um pouquinho de eritema, né. Aqui a gente percebe que o eritema, né, e a hiperemia já tem um certo grau de edemas aí de vias aéreas, que vai progredindo até que o grau máximo, né, de acometimento máximo, você pode ter até obstrução total aí de vias aéreas, né. E a broncoscopia também nesse contexto, além de guiar, vamos dizer assim, o diagnóstico, né, de dar o diagnóstico dessas lesões, elas também podem ser utilizadas aí como forma de diagnóstico também de pneumonia associada à inalação, e aí está indicado coleta de lavado broncoalveolar, né, e em alguns casos também que o paciente evolui com pneumonia associada à ventilação mecânica também está indicado, né, para você ter uma terapêutica mais guiada. Muitos centros de tratamento de grandes queimados, eles são a favor de realização de broncoscopia aí nas primeiras horas pós-intubação, quando há essa suspeita de lesão por inalação. E aí, além das lesões térmicas e químicas que acometem as vias aéreas superiores e inferiores, também você tem lesões por toxicidades sistêmicas, né, que são toxicidades geradas por produtos da combustão, né. Uma delas é a intoxicação por monóxido de carbono. Aqui tem uma grade, né, a partir do nível de carboxihemoglobina, a estratificação dos sintomas que o paciente pode vir a ter. Lembrando que a oximetria de pulso não é adequada para o diagnóstico desses pacientes, né, até porque a carboxihemoglobina e a oxihemoglobina vão ter aí uma refração à luz parecida, então vai estar mostrando saturação boa, mas o nível de carboxihemoglobina vai estar elevado, né. Geralmente o nível de carboxihemoglobina permitido aí é de 1 a 3%, em fumantes até 10%. E o nível de carboxihemoglobina não se relaciona com a gravidade. Então, às vezes, tem pacientes que têm um nível mais baixo e mesmo assim tem sintomas mais avançados, né? Aqui é só vamos dizer assim, um facilitador, né, de entendimento dos sintomas que podem acontecer. Lógico, quanto mais alto, geralmente é mais grave, mas isso nem sempre acontece. E aí, para o diagnóstico, a gente tem que fazer a dosagem, né, de carboxihemoglobina juntamente com outras dosagens laboratoriais, né, dosagem de eletrólitos, hemograma, função renal, função hepática, medida de lactato sérico também, tudo isso é muito importante aí nesse contexto. O tratamento se dá com oxigenoterapia a 100%, né, lembrando lá que quando você dá oxigênio a 100%, você diminui o tempo de meia-vida aí da carboxihemoglobina, né, e geralmente de 240 minutos, quando você oferece oxigênio a 100% do paciente, vai para 60 minutos. Então, você diminui o tempo de meia-vida da carboxihemoglobina. E você pode ter também intoxicação por cianeto de hidrogênio, né, sistêmico, que também em níveis moderados, né, leves e moderados, você pode ter ansiedade, né, vertigem, dor de cabeça, taquipneia, mas em intoxicações mais graves, né, você pode ter até arritmias cardíacas, estupor, coma, parada cardíaca, parada cardiorrespiratória. Então, é um quadro que pode ser aí muito grave, que precisa de uma terapêutica, né, imediata. Em alguns centros, né, o tratamento dessa condição é feito com hidroxicobalamina. Em alguns centros, se o paciente sofreu uma queimadura, né, tem um risco aí de lesão por inalação, ou tem uma suspeita de intoxicação por cianeto de hidrogênio, se o paciente tiver, por exemplo, ou coma, ou escala de coma de Glasgow menor que 8, ou um lactato persistentemente elevado, apesar de fluidoterapia, já é indicado de cara fazer hidroxicobalamina para esses pacientes pela elevada suspeita de intoxicação por cianeto de hidrogênio. Daí, continuando o caso. Então, o paciente foi entubado, tudo bem. Em seguida, foi feita a intubação, visando a manutenção da permeabilidade das vias aéreas. Foi preciso uma atenção especial à fixação do tubo endotraqueal, por se tratar de um paciente com queimadura facial.
Lembrando que queimadura facial, nem todo paciente com queimadura facial vai ter lesão inalatória e nem todo paciente com lesão inalatória vai ter queimadura facial, né? O tórax não apresenta indícios de queimaduras ou outras lesões, com frequência respiratória estável devido à intubação. A pele se encontra quente e úmida, enchimento capilar de 2 segundos, com presença de queimaduras não circunferenciais de segundo grau nas regiões da face, pernas anterior e posterior, braço direito posteriormente. Primeira pergunta. Esse paciente tem indicação de ser transferido para um centro de queimados? Por quê? Sim. Uhum. Boa, muito bem. E qual a porcentagem de área queimada estimada? Alguém lembra de como que a gente estima? Então ele teve acometimento da face, das pernas, anterior e posteriormente das duas, e do braço direito, né, posteriormente. Só posteriormente. Bom, existem várias maneiras de calcular a área de superfície queimada, as que a gente mais utiliza na prática é o diagrama de Lund-Browder, né, que é esse aqui. A gente usa também muito a regra dos 9, né, que a gente consegue decorar para fazer prova e tudo mais. Se fosse aplicar a regra dos 9, como que seria? Ele acometeu as duas pernas, né? Então, 18%, 18%, né? 18 mais 18, 36. Acometeu. Se fosse só perna é 9, mas foi as duas, anterior e posterior. Então, 18 com 18, 36. Aí aqui, braço direito posterior. O braço direito, então só esse braço aqui, só o posterior, então 4,5, né? E aqui, regiões da face. Não é a face toda, né? Só a região anterior da cabeça. Não é a cabeça toda, é só a região anterior da cabeça. Então, mais 4,5. 4,5, 4,5, 9, mais 36, 45. Então, 45% de área de superfície total cometida. Então, só por esse dado a gente já sabe que deve gerar uma resposta inflamatória sistêmica aí bem exacerbada, né? E esse paciente precisa ser transferido para um centro de trauma, né? Por que esse paciente precisa ser transferido para um centro de trauma? Ele preenche múltiplos critérios aqui, né? Primeiro, isso também varia na literatura, mas geralmente a paciente com área de superfície acima de 10% deve ser transferido para um centro de trauma. Queimaduras em regiões, né, anatômicas, mas como, por exemplo, face, pernas, mãos, genitália, períneo, também precisam ser transferidos para um centro de trauma. Aqui eles colocam também as queimaduras elétricas e químicas também como necessidade aí de ser transferido para um centro de trauma também. Pacientes com múltiplas comorbidades, porque a gente já viu que a presença de comorbidades sistêmicas também é um preditor aí de aumento de morte e mortalidade nesses pacientes. Crianças e pacientes que requerem uma atenção quanto a condições socioeconômicas, socioemocionais, desculpa, também precisam ser transferidos para um centro de trauma. Então, o nosso paciente em questão preenche aí pelo menos 2 critérios, né? Bom, e quanto à ventilação, o que a gente precisa ter em mente, né? Primeiro, esses pacientes eles podem fazer lesão inalatória, então ele pode evoluir com uma pneumonite química, pode fazer também uma síndrome de desconforto. Quando o paciente, como da nossa questão não tinha esse acometimento, mas em pacientes com acometimento de região de tórax, de abdômen, né? A gente precisa ficar atento. Por quê? Porque quando você tem algum acometimento dessas regiões, você pode diminuir a complacência tanto da caixa torácica como da parede abdominal. E aí o paciente pode ventilar mal, né, fazer um padrão aí de ventilação de paciente pouco complacente, e pode ser necessário a realização desse procedimento cirúrgico, que é a escarotomia, né. Então, por a queimadura gerar uma pele um pouco menos complacente, você pode fazer esse procedimento aqui, que você vai incisar a pele até a região do tecido subcutâneo para melhorar a complacência da pele. Isso está indicado nesses casos, principalmente quando afeta a ventilação. Também pode fazer síndrome compartimental abdominal, então isso também pode ser necessário.
Pode ser necessário nos membros também. Principalmente quando acomete músculo, aí já não seria uma esclerotomia, mas pode ser necessário fazer fasciotomia, né? Quando o paciente evolui aí com uma síndrome compartimental. Então, isso da ventilação, coloquei aqui para chamar a atenção que isso pode ser necessário aí para auxiliar a ventilação desses pacientes. Continuando o caso. Em seguida, foram aplicados 2 catéteres IV de grande calibre no braço esquerdo para reposição hídrica com ringa lactato. Então, a gente fez lá o A, fez o B, né, via aérea, ventilação, agora a parte de circulação. Lembrando que, às vezes, pode ser difícil, né, você pegar acesso nesses pacientes, né, porque, às vezes, pode ter acometimento ali da área, e, às vezes, você pode ter necessidade de pegar outros tipos de acesso, como, por exemplo, acesso intrósseo, né, então, isso também pode acontecer. Como é que a gente vai fazer a hidratação volêmica desse paciente, né? Pela fórmula de Parkland modificada, qual o volume de ringa lactato deve ser infundido nas primeiras 8 horas do atendimento? Alguém lembra aí a fórmula de Parkland? Modificada é 3. 3. É 3. Então vamos lá, como é que fica aí o cálculo que a gente faz? O peso vamos lá no início. O peso dele é 80, 80 quilos. Então vamos lá, 80 vezes 45 vezes... É 3. É 3. Quanto é que dá? Nas primeiras horas. Nas primeiras 8 horas, né? Não, é metade. Se for vezes 3, que não estou falando aí. É 5.400, é isso. A fórmula de Parkland original é de 4 vezes a superfície da área queimada vezes o peso. A de modificada é 3, levando em consideração aí que muitas vezes a gente faz a expansão volêmica a mais, né? E isso pode piorar o edema do paciente grande queimado. E daí, mais importante do que a fórmula em si, né? Claro, é importante você saber um guia mais ou menos de como que você vai expandir volemicamente esse paciente, mas mais importante do que a fórmula em si é você saber avaliar continuamente se a sua terapia está funcionando ou não e saber adequar aí a sua terapia, né? Então, por exemplo, você não vai chegar lá, prescrever o volume e aí deixar lá o volume correndo e é isso, né? Não. Seria muito fácil. O mais importante é você ir reavaliando o paciente, né, com parâmetros perfusionais, gasometria, lactato, tempo de enchimento capilar, débito urinário, e aí readequar a sua terapêutica a depender disso. Então, você pode usar lá, né, 2 a 4 ml por quilo, né, por área de superfície corporal queimada, calcular o volume que você vai infundir aí pela fórmula de Parkland em 24 horas, né, sendo metade nas primeiras 8 horas e metade nas 16 horas seguintes. Daí, cada serviço, né, cada guideline, cada revisão fala de um jeito, né? Mas aqui nesse artigo que eu trouxe, ele traz uma forma de você ajustar aí a sua terapêutica de acordo com o débito urinário, né? Então, por exemplo, se o seu débito urinário, que é mais ou menos entre 0,5 e 1 ml por quilo hora, que é aquilo que você almeja no paciente, né? Débito urinário ok, você mantém a taxa de infusão de fluidos que você calculou inicialmente. Se o seu débito urinário está reduzido, abaixo de 0,5 ml por quilo, ele pede aqui para você fazer uma expansão volêmica a mais, fazer mais alíquotas e aumentar a taxa de infusão de fluidos em 10%. Aqui, se o débito urinário estiver acima do alvo terapêutico, né, que é de 1 a 2 ml por quilo, esse artigo fala para reduzir aí a taxa de infusão de fluidos em 10%. Se for acima de 2 ml por quilo hora, você reduz aí a taxa de infusão de fluidos em 25%. O mais importante disso é você saber, né, ajustar a sua terapêutica de acordo com a clínica do paciente. E aí, outra coisa que é importante, que às vezes
é necessário, quando a expansão volêmica está demais, né, quando você tem uma previsão de expansão volêmica aí, acima de 6 ml por quilo de área de superfície total queimada, pode ser que você precise utilizar soluções colóides aí, como a albumina, né? Aqui ele sugere você usar 1/3 de volume, né, na expansão volêmica, que você calculou com solução cristalóide, com albumina, para expandir os pacientes que você tem uma previsão aí de taxa de infusão acima de 6 ml por quilo de área de superfície queimada, mas isso varia aí conforme a literatura que você lê. O mais importante é você saber guiar a sua terapêutica conforme a clínica do paciente, né, avaliando débito urinário, gasometria, lactato, hemodinâmica, microhemodinâmica e macrohemodinâmica. Bom, a continuação do caso. No terceiro dia de internação, o paciente evoluiu com hipertermia mantida, né? Vamos dizer aqui que essa aqui está errada, 39,1 graus. 39,1, taquicardia, 144 batimentos por minuto, taquipneia, oligúria, edema generalizado, enchimento capilar lento e aparelho respiratório sem alterações. Essa foi a evolução no terceiro dia pós-operatório. Nesse caso, o que vocês fariam para o paciente? Manter medida de suporte para provável CIRS, coleta de hemocultura e vigilância infecciosa, expansão volêmica com albumina endovenosa ou iniciar antibiótico terapia empírica endovenosa? Pode ter infectado. Tem certeza? Bom, é difícil, né, nesses pacientes diferenciar quando é CIRS e quando é sepsis, né, porque basicamente você vai ter a mesma fisiopatologia. Então, por isso que existe alguma sociedade americana de queimados, ela colocou alguns critérios diagnósticos para você fazer o diagnóstico de sepse nos pacientes grande queimados, né. O nosso paciente em questão, ele fecha, eles colocam ali que se o paciente tiver pelo menos 3 critérios, você fecha o diagnóstico de sepse e aí está indicado você dar antibioterapia. O nosso paciente, ele fecha critérios, né? Então, tem uma temperatura acima de 39 graus Celsius ou menor que 36,5, não é uma temperatura qualquer, é uma temperatura bem elevada, né? Taquicardia progressiva acima de 110, que o nosso paciente tem também. Taquipneia acima de 25 incursões por minuto, que o nosso paciente tem também. Então, aí já fecha critérios para sepse. Então, está indicado aí você coletar culturas e dar antibioterapia. Trombocitopenia, que o caso não deu, né, o valor menor que 100 mil. Hiperglicemia, né, com necessidade de infusão de insulina EV. Inabilidade de progressão de dieta por via enteral. Então, basicamente, os critérios, você vê aí múltiplas disfunções orgânicas, né. Se o paciente preencher mais de 3 ou mais desses critérios, você consegue, né, pressupor que o paciente, isso não tem 100% de sensibilidade ou especificidade, claro, você tem que levar em consideração a clínica do seu paciente, mas fala muito a favor de que o paciente realmente possa ter uma infecção e está indicado você dar antibiótico terapia empírica nesse caso, né. Continuando o caso. No 5º dia, quando o paciente já se encontrava hemodinamicamente estável, iniciamos suporte nutricional enteral, usando como base o cálculo de valor calórico total, a fórmula de Curry. Então, essa é fácil. No paciente grande queimado, o índice da dieta enteral precoce está associado a... B, né? Não, então vamos usar aqui para estudar, né? Então, na verdade, o início da terapia dietética no paciente grande queimado deve ser o mais precocemente possível e preferencialmente por via enteral, né? Como na fisiologia a gente viu lá que o paciente é hipermetabólico, né? Então tem uma demanda metabólica muito alta pelos órgãos e tecidos. Então as diretrizes falam para você iniciar a dieta o mais rápido possível, né? E isso está associado a menores taxas de infecção, menor tempo de cicatrização de feridas, diminuição do tempo de permanência em UTI e melhora da integridade da barreira intestinal, né? Então, todos esses são benefícios aí de você iniciar a terapia nutricional precoce.
E existem vários métodos aí de cálculo de quanto de oferta calórica que você vai dar para o seu doente, né? E esses cálculos, eles podem ser ajustados aí conforme a área de superfície total queimada, né? Existem fórmulas para você calcular a quantidade de quilocalorias que são necessárias. Lembrando que quanto maior a área de superfície queimada, maior a remite que o paciente faz, maior o catabolismo e maior a necessidade calórica que esses pacientes apresentam. Lembrar que que você vai seguir mais ou menos aquela proporção de nutrientes, né, de 50% a 55% de carboidratos, né, 30% de lipídios, uma quantidade de proteínas aí que esse artigo trouxe entre 1,5 e 2 gramas por quilo dia, né, lembrando da importância da proteína, né, nesses pacientes que fazem, nos pacientes grandes queimados, né, que fazem bastante catabolismo, e que a quantidade de massa magra que esse paciente possui está associada a melhoras de desfechos, né, menor tempo de internação em UTI, menor taxa de infecção, maior tempo de cicatrização de feridas. Então, a terapia nutricional precoce e assertiva nos pacientes grandes queimados, né, melhora bem aí os desfechos e a mortalidade desses pacientes. Lembrar também dos oligoelementos, né, que também podem estar, vamos dizer assim, concentrações séricas baixas, né, tanto pela hemodiluição, que a gente faz bastante hidratação nesses pacientes, e esses oligoelementos também são importantes, né, na regulação da resposta imune, né, e também pela cicatrização. Então, também é importante a gente ficar de olho não só nos macronutrientes, como nos micronutrientes também. Bom, continuando o caso. Aqui não tem pergunta mais. O aporte cirúrgico oferecido ao paciente consistiu de vários tempos de desbridamentos cirúrgicos e um tempo de autoenxertia, que foram realizados nos momentos oportunos, caracterizados como aqueles em que o paciente apresentava estabilidade hemodinâmica, controle da infecção e aspecto da área indicativa para desbridamento. Esses procedimentos, em sua maioria, foram realizados durante a balneoterapia diária, beneficiados pelo esquema analgésico adotado para o caso. Outros considerados maiores foram realizados no centro cirúrgico geral do hospital devido à necessidade de um tempo maior de analgesia para um desbridamento mais agressivo. Então, aqui é só para... Vou passar esse slide por enquanto, eu já volto. Vou botar esse slide primeiro. Aqui é em relação ao manejo cirúrgico, né? Como a gente tinha discutido na fisiologia, aquela área lá de coagulação, né, é importante você retirar, né, porque aí você diminui, né, a remite, diminui a ativação dos sistemas inflamatórios e hormonais, e você também tem a chance de diminuir também a probabilidade desse paciente infectar, porque aquela área necrótica tem mais chance de o paciente evoluir com um quadro de infecção sepse, que é o que mais agrega mortalidade nesses pacientes. E aí o tratamento cirúrgico básico desses pacientes vai envolver tanto o desbridamento como a enxertia cirúrgica, né? Lembrar também que os curativos também são importantes também, tanto para diminuir a taxa de infecção, como também as perdas insensíveis, né, desses pacientes, né? E em alguns casos também você pode necessitar fazer outros procedimentos, como esclerotomia, fasciotomia, quando o paciente evolui com um tórax complacente, ou com síndrome compartimental abdominal, ou síndrome compartimental nos membros, né? E aí, para fazer todos esses procedimentos, né, esse paciente vai precisar de uma boa preparação perioperatória e uma boa preparação analgésica. Uma das coisas, né, que os artigos chamam a atenção é o cuidado da temperatura desses pacientes, né, que a gente acabou não comentando lá na avaliação primária. Esses pacientes sofreram queimaduras, né, mas eles tendem a evoluir com uma hipotermia, né, então, e isso gerar a tríade ou a tétrade da morte, né, então você tem que ter cuidado com a hipotermia, né, e tratar a hipotermia, né, no primeiro atendimento do paciente, você tem que, por exemplo, tentar resfriar a ferida, né? Mas só a ferida, hein? O resto do corpo a gente tenta aquecer, né? Para evitar que o paciente evolua com hipotermia, né? Distúrbios de coagulação, acidose metabólica, hipocalcemia e tudo mais. Cuidado também com a coagulação desses pacientes também no período perioperatório, também eles fazem muito distúrbio de coagulação, né? Então, tanto no período pré-operatório como pós-operatório, isso é uma coisa que vai ficar em atenção. Eles fazem também muitas coagulação disseminada, né, DIC, e também pode estar associado também a quadros infecciosos. Então, isso também é algo
para a gente ficar bastante atento aí. E também quanto ao esquema análogo sedativo que a gente vai utilizar nesses pacientes, né? Aqui nessa tabela ele lista aí as medicações, as principais medicações análogo-sedativas que a gente usa, né, nos pacientes grande queimado, né? O paciente tem diferentes mecanismos de dor, né, que precisam ser tratados, até porque o tratamento da dor também está associado também a melhores desfechos futuros, né? Ele divide aí o tempo, né, o tempo da história natural do grande queimado em fase emergente, né, que vai nas primeiras 72 horas, fase aguda, que vai das 72 horas até mais ou menos 5 semanas, e da fase de reabilitação, 5 semanas em seguida daí. Né, e aí o esquema, as medicações que podem ser utilizadas como analgesia, né, principalmente. E aqui no ambiente de terapia intensiva, a pedra angular do tratamento desses pacientes do manejo da dor vai ser em cima dos opioides mesmo, né, principalmente a morfina, né. Mas a gente sabe que os opioides têm também vários efeitos colaterais que a gente não quer. Então, o máximo que a gente puder evitar e poupar de opioides com o uso de outras medicações, com outros mecanismos de ação, é benéfico para esses pacientes. Então, aqui a gente, além de terapia, advoga, né, a utilização, além de terapias medicamentosas, né, outras terapias medicamentosas, com medicamentos não opioides, como, por exemplo, o Precedex, né, medicações analgésicas simples, né, dipirona, paracetamol, ketamina também é muito utilizada nesse contexto, né, até também para a realização de procedimentos cirúrgicos, que você também vai ter uma ação aí sedativa também. Técnicas também não medicamentosas, como terapia cognitivo-comportamental, e aí isso também nos chama a atenção que o manejo da dor desses pacientes também envolve aí uma equipe multidisciplinar que tem que estar envolvida nesse processo. Anti-inflamatórios não esteroidais, que em ambiente de UTI também são menos utilizados, né, pelas questões dos efeitos adversos relacionados a, principalmente a hemorragia digestiva e a piora da função renal. E esses são basicamente os medicamentos que a gente usa. A lidocaína como medicamento de resgate de segunda, terceira linha, os estudos eles não mostram tanto benefício do uso aí da lidocaína nesse contexto desses pacientes, né? Então fica mais na conta aí. E de medicamentos adjuvantes também, como a gabapentina, a pregabalina, que também podem ser utilizadas aí nesse contexto. E é importante também a gente discutir sobre os efeitos aí a longo prazo, né, que seria lá naquela evolutiva, a fase de reabilitação, né, que esses pacientes eles podem evoluir com diversos problemas aí, disfunções, né, nessa fase tardia, né, até mesmo quando ele vai de alta aí da UTI. Com disfunções aí de múltiplos órgãos, né, cardiovascular, gastrointestinal, então ele pode ter alterações musculoesqueléticas, pode ter alteração no sistema imune, né, que pode levar o paciente a ficar mais propenso a processos infecciosos, cardiovascular, né, o paciente ter mais chances de evoluir com eventos isquêmicos, como infarto, AVC, posteriormente, também está mais associado à migrânia, né, e epilepsia, e outros problemas, até mesmo tem uma associação maior com câncer, né, principalmente no sexo feminino. E os guidelines, eles falam, né, que esse manejo que a gente faz no ambiente de terapia intensiva, o manejo da dor, nutrição parenteral precoce, tratamento de infecções, isso tudo são tratamentos que reduzem essas complicações aqui a longo prazo, né? Então, por isso a importância desse manejo aí no ambiente de terapia intensiva. E aqui só uma perguntinha só para fechar, para ver se está todo mundo. Em relação ao manejo dos pacientes grande queimados, qual o item correto? Sei. Então não está indicado antibiótico para todo mundo, né? O paciente tem SIRS, né? E tem critérios específicos, né, para você dar o diagnóstico de sepse aí no paciente grande queimado. Aqui eu trouxe só para lembrar, para dizer uma coisa, a única profilaxia que está indicada nesses pacientes é a profilaxia de tétano, né? Para não esquecer, tá bom? Mas de antibiótico não. E não está passando, mas acabou, é isso.